Boa noite. Há um frágil cessar-fogo esta noite. Surgem novas dúvidas sobre os ataques aéreos do EUA. A NBC News informa esta noite que os ataques americanos às 3 instalações nucleares iranianas apenas atrasaram o programa nuclear do Irão entre 3 a 6 meses. Isto de acordo com uma avaliação preliminar dos serviços secretos. A Casa Branca considera agora que esta avaliação inicial está completamente errada. Hoje, o presidente Trump criticou Israel e o Irão pelas suas ações perto do início de um acordo de cessar-fogo. Enquanto os golpes entre o Irão e Israel foram trocados pouco antes do acordo, com o IDF visando um lançador de mísseis iraniano e o Irão fazendo um ataque mortal a um edifício de apartamentos em Israel. Temos a nossa equipa em Israel e na Holanda com Kelly O'Donnell à cabeça. Esta noite, Trump, na Holanda para a cimeira da NATO, celebra uma vitória diplomática com a persistência do cessar-fogo entre Israel e o Irão. O cessar-fogo está em vigor e penso que o vamos manter durante muito tempo. O presidente mostrou-se confiante nos ataques aéreos dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas com bombardeiros B-2 e 14 bombas Bunker Buster. Foi um golpe fatal. As fotos do antes e do depois parecem mostrar uma destruição significativa nos locais. No entanto, num novo desenvolvimento esta noite, uma avaliação preliminar da Agência de Inteligência da Defesa estima que o programa nuclear do Irão foi atrasado de 3 a 6 meses, de acordo com 3 pessoas com conhecimento do relatório. A Casa Branca contesta essa avaliação inicial, considerando-a completamente errada. O Irão nunca irá reconstruir o seu programa nuclear. A partir daí, claro que não. Esse sítio está destruído. Esse sítio foi demolido. Os pilotos do B-2 fizeram o seu trabalho. E isto, esta noite, do diretor do órgão de vigilância nuclear da ONU. O que estamos a ver é um grau muito significativo de danos. O programa nuclear do Irão foi significativamente revertido. Ainda assim, o seu estilo de diplomacia está sob pressão esta noite. A passadeira vermelha de boas-vindas europeia. Um grande contraste com a forma brusca e profana como deixou Washington hoje. Furioso com os novos ataques de Israel e do Irão, depois de ter delineado o seu plano de cessar-fogo. Basicamente, temos 2 países que andam a lutar há tanto tempo e com tanta força que não sabem o que raio estão a fazer. Durante o voo no Air Force One, contou uma chamada tensa com o primeiro-ministro israelita Netanyahu. Nos bastidores, um alto funcionário da Casa Branca diz que o presidente, nas últimas 48 horas, telefonou a Netanyahu com uma exigência clara: não mais guerra. Depois, um trio de altos funcionários, Vance, Rubio e Witkoff, recebeu instruções para contactar o Irão e transmitir a mensagem de que se esperava um cessar-fogo. E aqui, na cimeira da NATO, o presidente passa a uma agenda diplomática mais vasta. Fomos enganados, amigos. O que aconteceu esta semana não foi apenas um fracasso militar. É uma humilhação estratégica para Donald Trump, para a Casa Branca. O seu próprio departamento de inteligência vem a público e nega-o. Recordam-se do discurso de Donald Trump, onde mencionou um ataque devastador que destruiu o programa nuclear iraniano? O programa nuclear do Irão debaixo de pedras? Pois bem, essa mentira desmoronou-se em tempo real. E sabemos hoje que foi um falhanço brutal. Fracasso. Ao mesmo tempo que Trump se gabava de que supostamente não restava nada, que tinham sido capazes de derrotar o Irão, que o próprio Pentágono estava a dizer-lhe, abaixo dos meios de comunicação social, que não podiam confirmar o nível de danos, mas que praticamente levaram o Irão de volta à Idade da Pedra. Porque agora sabemos que isso é mentira. Porque não é verdade que o Irão tenha perdido o seu programa nuclear. A única coisa que perdeu em termos concretos foi precisamente, por ironia do destino, o concreto. E nada mais. E isso nem sequer é em todo o lado, porque em muitos outros sítios o betão era mesmo isso. Até isso ficou incólume. Trump, por exemplo, está agora a tentar vender isto como a sua grande vitória geopolítica. Há décadas que não víamos, bem sim, acho que há mais de uma década que não víamos um ataque direto dos Estados Unidos com estes bombardeiros. B-2.
com esta mítica bomba concebida especificamente para destruir sistemas antitanque. E vejam como foi um grande fracasso. Mais um mito propagandístico que cai por terra, depois de Donald Trump ter dito textualmente, e eu vou ler as palavras dele: esta é uma guerra que poderia ter destruído todo o Médio Oriente, mas nunca o fez e nunca o fará. Nunca o fará, de acordo com Trump. Foram o Irão e Israel que vieram ter com Trump para implorar a paz. E no seu discurso, Trump surge como o homem que conseguiu travar uma guerra regional, como o grande salvador que deu ao Irão um standstill, o que foi tão chocante que o Irão cedeu e disse: agora sim, querem a paz. O problema, amigos, é quando se começa a sentir o cheiro do estrume que está por detrás desta mentira. Quando a propaganda começa a sair, os relatórios técnicos, a análise dos danos reais, e é aí que a história se está a desmoronar para Donald Trump. Portanto, vejam, apenas olha só para esta questão das fugas de informação que acabaram de sair de dentro de Washington, do próprio Departamento de Inteligência. É lógico perguntar, quero dizer, que tipo de sucesso militar é esse que depois de os EUI afirmarem ter lançado 14 bombas gigantescas, as mais poderosas para sistemas anti-bunker, acontece que não conseguiram destruir nenhum dos 3 alvos militares. Apenas um não conseguiu destruí-lo. Muitos na sala de chat disseram e tinham toda a razão, pois bem, que a Rússia e a China não têm satélites, não viram este ataque a chegar, não viram o B-2 a mover-se, não puderam avisar o Irão. Bem, adivinhem, aparentemente eles avisaram o Irão. E os iranianos ainda têm urânio enriquecido praticamente intacto. Ainda têm as suas centrifugadoras intactas. Ainda têm a capacidade técnica para montar uma bomba nuclear se o quiserem fazer, se o que Trump disse for verdade. Que eles supostamente tinham 60% de urânio enriquecido. O que, atenção, para gerar uma bomba nuclear. Para fazer uma bomba nuclear é preciso enriquecer o urânio até 90% de pureza, não 60%. As fontes não são fontes iranianas. Curiosamente, são as mesmas fontes em Washington, as mesmas fontes americanas que estão a confirmar isto hoje e agora. Também se verifica que hoje conhecemos este novo desenvolvimento, que eu estava a ler com grande interesse. Existem momentos em que o Irão anuncia os limitados progressos que fez até agora. Estados Unidos, após o mesmo, Irão aceitou fazer. Estas inspecções da IEA, através delas, soubemos que o Irão enriqueceu urânio. Dizem que o Irão enriquecia urânio para fins civis, mas a IEA nunca encontrou indícios de desenvolvimento de urânio. Nem a mais pequena indicação de que estivesse a desenvolver urânio, a enriquecer urânio para outros fins. Para outros fins e bem, agora já nem isso tem, porque acontece que o Irão acabou de anunciar que está a suspender qualquer participação direta que possa ter com a IAEA. Estão a suspender a cooperação. Deixem-me mostrar-vos 2 notas adicionais de leitura obrigatória que, mesmo antes de eu começar em direto, eu estava a ler porque está a sair cada vez mais informação. Tenham cuidado com isto, porque eu vi algumas pessoas a dizer na sala de chat que a guerra acabou. Sim. O que tens de ver é por que a guerra acabou. Porque estas coisas não acontecem de graça. Netanyahu não é do tipo que gosta de negociar rendições, pois vimos uma rendição negociada devido à falta de flexibilidade. Uma rendição negociada, pois não conseguiram dobrar o Irão. Os relatórios provocam caos na propaganda. Irão prende mais de 700 espiões israelitas em 12 dias, enquanto o parlamento faz uma campanha de marketing. Por outro lado, o parlamento iraniano aprova a suspensão da cooperação com a AIEA, a Agência Internacional encarregada da inspeção da energia atômica, o que nos confirma
que o Irão continua a ter o seu programa nuclear e que agora a AIEA não vai entrar no Irão. E sabem, penso que seria justo que o Irão dissesse: aceito. Que a AIEA virá até mim e inspecionará tudo, assim que Israel concordar em inspecioná-los também. Penso que seria mais do que justo porque, no fim de contas, ambos estão no Médio Oriente. E trata-se de proteger o Médio Oriente para que haja um Médio Oriente livre de armas nucleares, porque eles vão inspecionar um e não o outro. Por isso, hoje, o parlamento iraniano vai votar precisamente para proibir a entrada de inspectores da AIEA. Portanto, não só Trump não conseguiu destruir o programa nuclear iraniano, como é claro para nós, mas de certa forma, ele acabou de fazer com que o Irão deixasse de ter qualquer cooperação com a AIEA. Melhor se ele nem se movesse. E é aí que se percebe o efeito bumerangue que todas estas ações de Trump e de Israel estão a ter. Todas estas ações de Trump e de Israel, porque toda esta operação militar nos foi vendida como uma forma de eliminar a ameaça nuclear do Irão. Mas a única coisa que fizeram foi empurrar o Irão ainda mais para a sombra, porque agora o Irão disse: bem, eu estava lá por bem ou por mal, mas agora ninguém me está a inspecionar. E como podem ver, façam o que quiserem. O que é que vão fazer? Se querem mísseis, tragam os mísseis. E a partir de agora, meus amigos, ninguém pode verificar o que o Irão está a fazer, tal como nunca verificaram o que Israel tem feito. Não sabemos e nunca saberemos a quantidade de urânio que o Irão tem. Não sabemos se vão começar a juntar as peças em segredo, mas a agência internacional, a credibilidade foi perdida por expulsão. Porque os inspectores já foram oficialmente expulsos do Irão, o discurso oficial de Teherã é agora muito mais agressivo do que antes, porque o que eles dizem, e vejam as suas palavras oficiais, vou lê-las. Vou ler as suas palavras oficiais tal como estão. Uma declaração iraniana. Eles anunciaram publicamente que estamos prontos para agir a qualquer momento. Qual é o verdadeiro objetivo por trás desse ataque? Qual era o real propósito deste ataque? E desta guerra? Ganhar tempo, enviar uma mensagem, mas afinal, qual era o objetivo de destruir o programa nuclear? O objetivo era destruir o programa nuclear. Foi um grande fracasso. E se era para demonstrar força, pelo contrário, saíram a mostrar uma fraqueza vergonhosa. As imagens das crateras na superfície do planeta, porque parecem tão espetaculares, não é? Como quando se vê o fumo de uma casa que se incendiou, mas não se sabe se há danos estruturais. E agora, o que estamos a ver, para além das imagens que circulam nos noticiários tradicionais, depois das avaliações que já estão a ser feitas pelos serviços secretos israelitas e norte-americanos. Os serviços de inteligência de Israel e do ZEUA já detectaram a fuga de informações. Já existem conclusões e podem verificar por que isto é trazido até vós pelos mesmos serviços secretos israelo-americanos e europeus. Os europeus já estão a dizer que o programa nuclear iraniano só sofreu um atraso de 6 meses no máximo, ou seja, foi um arranhão e uma raspagem comparados com os danos que foram causados. O Irão não foi somente um golpe estratégico, mas sim um movimento crucial para determinar o curso dos acontecimentos no futuro. Vergonhoso, humilhante, e o que temos hoje não é apenas uma teoria. Pode ver-se em várias fontes de Chile e manteiga, como dizemos no México. Temos apenas relatórios secretos. Relatórios dos serviços secretos que foram divulgados. Relatórios do New York Times. Estamos a ver relatórios e artigos da NBC, por exemplo, da NBC News, e até a CNN já o fez. Até a CNN, até a Agência de Inteligência da Defesa. Já disseram que estes dados de satélite são consistentes com o facto que o impacto do ataque do ZEUA, que Donald Trump aprovou, que ele anunciou no sábado à noite, quando veio a público dizer que, por vezes, foi um sucesso brutal, porque apenas arranhou a superfície do Irão. Tudo o que fizeram foi atrasar o seu programa nuclear durante algum tempo. Nem sequer destruíram os túneis. Nem sequer conseguiram destruir os túneis subterrâneos onde se encontrava o urânio enriquecido. Qual foi a razão? Agora sabemos que o Irão, eles denunciaram quem e como. Alguns na sala de chat diziam que certamente a China e a Rússia sabiam, mas o Irão sabia. E evacuaram um material sensível muito antes do ataque, porque já sabiam o que estava para vir, onde estava para vir e como os iam atingir. Por isso mudaram-no de sítio, esconderam-no e estão a guardá-lo.
e a frase que todos os funcionários do governo do EUA estão a usar no segmento das palavras de Donald Trump, de que isto foi completamente destruído. Que estão a repetir como se tivessem sido pagos, 1 a 1, por um patrocinador com palavras que já vimos a mesma frase de Caroline Levy, a porta-voz de Donald Trump, que a disse em muitas entrevistas. Muitos congressistas republicanos repetem este mesmo discurso, até o próprio Trump, claro. Saiu no domingo de manhã, para dizer que porque o Irão já não tinha forma de fabricar uma bomba porque os Estados Unidos já tinham eliminado a sua infraestrutura nuclear. Mas vejam como é surpreendente que hoje tenhamos os serviços secretos de defesa, que são o braço militar do sistema de inteligência do ZEU, que hoje vem a público concluir exatamente o contrário e contradiz o seu próprio presidente. Apresenta um relatório inicial, que, a propósito, veja como as coisas estão, isto foi completamente divulgado. Trump tem inimigos dentro da Casa Branca. Muita gente não gosta dele lá por causa deste tipo de fugas de informação, não são de graça. Eu tenho uma suspeita muito pessoal, porque mesmo que vejam a cápsula que vos mostramos no início do noticiário, de como os noticiários no EUA anunciaram ontem à noite, dizem que depois de Trump ter criticado fortemente Israel e o Irão, hoje há uma fuga de informação que o faz passar por parvo, que o humilha. Penso que há aqui um toque dos serviços secretos israelitas da Mossad, que foi quem provocou esta fuga de informação para ridicularizar Donald Trump, depois de Trump ter subido o tom da discussão com Netanyahu. Mas seja o que for, a fuga de informação está lá. E a fuga de informação diz que os ataques não foram de todo eficazes como Trump disse. É confirmado pelo Vice News que teve acesso direto a estes documentos. De facto, há uma frase que diz textualmente que os edifícios subterrâneos não ruíram. Também está a confirmar este relatório dos serviços secretos, que a capacidade do Irão para enriquecer urânio ainda está intacta. Mas está apenas um pouco atrasada e depois há uma informação poderosa. Vejam, até a CNN publicou um relatório que diz que 80% do enriquecimento de urânio do Irão ainda está intacto. 80% do urânio enriquecido do Irão foi evacuado do Irão, porque foi evacuado das instalações antes dos ataques, porque eles já sabiam disso. E este é um dado que provém da análise conjunta efetuada pelo Pentágono e pelas agências de informação do EUA. E faz todo o sentido. Porque o que este sistema de radar iraniano fez foi detectar a mobilização dos bombardeiros. V-2, provavelmente com ajuda russa e chinesa, 36 horas antes de acontecer. 36 horas antes do primeiro impacto ter ocorrido, então, mal se movia um fio de cabelo em Washington, mal se moviam estes bombardeiros em solo americano. 36 horas antes de o Irão o saber. Dito e confirmado pelos próprios relatórios dos serviços secretos de Israel, que eles acreditam. Também foram divulgados, então faça-me um favor, não acha que é um pouco estranho para si, que depois de Trump falar duro a Netanyahu, ele eleve o tom da discussão contra Israel e diga que ficou muito aborrecido com Israel. O seu próprio departamento de inteligência do EUA trai Tron e outro. Divulga coisas que fazem Tron parecer ridículo e humilham Tron. E curiosamente, a fuga de informação israelita também é divulgada. E dizem que se essa fuga é verdadeira, aqui está outra igual. O que aconteceu? Bem, é obviamente o golpe de volta do Irã de Israel. Desculpe. Onde estão a dizer a Tron? Não me venham pendurar a flor e não falem comigo dessa maneira. Eu consideraria que há infiltrados do mesmo Mossad ou uma boa influência muito poderosa nos serviços secretos do EUA que provocaram esta fuga de informação, para mostrar a Tron quem é que manda aqui. E o pessoal do governo iraniano esteve durante 2 semanas, basta olhar para estes relatórios que estão a sair hoje e que são muito chocantes. 2 semanas inteiras de deslocação de todo o seu material nuclear. Pessoal científico foram para instalações subterrâneas secretas que, obviamente, não sabemos onde estão, porque, caso contrário, tê-las iam bombardeado e depois, o que foi destruído? Basicamente, destruíram galés vazias. Atacaram colinas nas montanhas que não tinham nada lá dentro. Mas, claro, destruíram toda aquela parafernália militar que era puro betão, que custou aos americanos centenas de milhões de dólares por esse espetáculo.
só para atrasar o programa iraniano durante alguns meses. É disso que se trata. Não é apenas um jornal do Irã, é o New York Times. Deixem-me até citar-vos o que o New York Times resume aqui, que eu acho que é muito forte. Não e vejam que o New York Times é uma máquina de propaganda, e até isso é revelado a Tron quem é o verdadeiro chefe no Zilassinia, o verdadeiro patrão no Zilassila, que controla realmente a narrativa e os meios de comunicação social, e que até os meios de comunicação social, mais aliados à produção de a propaganda, vira-se contra Tron quando ele eleva o tom da discussão e fala mal de Israel. Vejam o que diz o New York Times. O ataque não eliminou o programa nuclear do Irã, apenas o adiou temporariamente. E agora? Bem, Tron, em vez de reconhecer isto, fica zangado. E sai a dizer que estes meios de comunicação são uma vergonha, que são todos fake news, praticamente todos no ZWAZ. No mesmo sábado à noite, supostamente tinha lhe dito que tinha feito algo nunca antes visto. E no domingo, uma entrevista à NBC, dizendo textualmente que as tréguas entre o Irã e Israel eram permanentes, palavra por palavra, disse: "Não creio que voltem a disparar um contra o outro. Acredita mesmo que o Irã e Israel nunca mais vão disparar um contra o outro na sua vida? É impossível acreditar numa coisa dessas. Nem sequer passaram 10 horas quando as bombas estavam a cair no Irã e o Irã estava a devolver mísseis em Beersheva e em Kermanshah. As câmaras estão lá, falamos sobre isso, mostramos-vos ontem em tempo real que lançaram mais de 40 mísseis, muitos deles mesmo a partir de território iraquiano. Já nem sequer do Irã. E o sistema antiaéreo israelita, incluindo a cúpula de ferro, mais uma vez não conseguiu parar os mísseis, de acordo com o próprio Ministério da Defesa israelita. É esse o fogo eterno que Tron jurou jamais apagar, mesmo durante o café da manhã. Mas Tron continuou com o seu mundo para ele como se nada fosse, e quando os jornalistas começaram a questioná-lo ontem, ele desabafou com a grosseria de que vocês não viram ao vivo. Não se sabe ao certo o que ele está realizando, no entanto, essa ação possui uma tradução consideravelmente mais potente em inglês. Desconfortável e, claro, humilhado, não só porque estas fugas de informação o fazem parecer um tagarela, mas porque nem mesmo os seus aliados já não conseguem mantê-lo fiel à história, mas estão a traí-lo. Até o próprio ex-secretário da Defesa e o novo falaram publicamente. Disse que o impacto real ainda estava a ser avaliado e que era prematuro reclamar a vitória. Estas foram as palavras do secretário da Defesa, antigo apresentador da Fox News. E Tron sai na frente para reclamar vitória, não. E há ainda algo mais grave em tudo isto. De acordo com o Washington Post, porque todos os meios de comunicação social se atiraram ontem a Tron. Por alguma razão misteriosa, nada mais lhe falou duramente sobre Israel. E até os seus próprios media viraram as costas ao presidente do ZWA. É inacreditável como toda a gente estava contra o Trump ontem. Sai o Washington Post. De que maneira o Washington Post teve acesso aos arquivos confidenciais do Mossad israelita? Não faço ideia, ok? Por favor, não me questionem sobre isso. Mas o Washington Post publica um artigo em que diz que Netanyahu já planeava este ataque há meses, muito antes de Tron regressar à Casa Branca. E que não foi uma reação ao avanço nuclear iraniano, mas que foi um movimento de oportunidade. Porque agora, diz o Washington Post, Israel tem um presidente na Casa Branca, que lhe dá luz verde sem questionar. Por isso, ele está a dizer que é quase como seu empregado. E o que o Post diz, e eu cito, é que o ataque não foi, nas suas palavras, provocado pelos serviços secretos, mas por uma janela política, de oportunidade. O que é que isso quer dizer? Que o Irã também já estava de alguma forma preparado para o ataque. Foi por isso que deslocaram tudo. Porque não houve precisamente nenhuma baixa entre os cientistas nucleares de topo neste recente ataque, porque eles sabiam o que estava para vir, estavam à espera. A única coisa que precisavam de ver era a descolagem dos aviões para confirmar a hora, mas já sabiam o que estava para vir. E o mais preocupante de tudo isto é que Trump quer fazer passar isto como uma vitória pessoal, como se tivesse salvo o mundo de construir uma bomba atômica com o premir de um botão. E isso não é verdade. É muito importante, amigos, que a venda seja retirada dos nossos olhos e que saibamos a verdade sobre esta famosa guerra dos 12 dias que, esperemos, se mantenha como os 12 dias. Porque não é verdade o que nos tentaram vender no fim de semana. E
As pessoas estão incrédulas depois de tantas fugas de informação de ontem, inclusive da CNN, onde até a própria CNN publicou uma sondagem na terça-feira, que dizia que 52% dos americanos desaprovavam o ataque de Trump ao Irão, em comparação com 40% que o aprovaram. E entre os eleitores independentes, a desaprovação subiu para 61%. Por isso, não estamos apenas a falar de desaprovação, mas também do custo que isto está a ter hoje para os Estados Unidos. Ninguém pode dizer que já excedeu o custo do ataque. Ninguém pode afirmar o fim desta guerra. Basta ver o preço do petróleo Brent subir de 87 para 105 dólares em menos de 24 horas. A incerteza persiste e impacta o mercado global. De 87 para 105 dólares em menos de 24 horas, enquanto o WTI subiu de 84 para 102 dólares. Mas como se o índice Dow Jones tivesse caído 3,8% na segunda-feira, que foi a pior queda desde janeiro, então o ouro subiu 6%. O que é um sinal de porto seguro em tempos de guerra, o euro fortaleceu-se face ao dólar e toda esta confusão porque Trump quis vender um teatro de fumo como se fosse uma operação bem-sucedida. E isso está a custar aos Estados Unidos muito dinheiro, muita credibilidade para o dólar, muitos preços do petróleo. E se pensarmos nisso, amigos, que há um padrão? Porque Trump faz isso com tudo, nunca está interessado no resultado final, está interessado na manchete, no momento, na popularidade. O que lhe interessa é dizer que ganhou, que destruiu algo que evitou uma guerra, ainda que futuros relatórios revelem uma verdade diferente, e o façam de parvo. É o que ele faz sempre. Mentir, repetir a mentira, gritar a verdade mais alto, esta teria sido a mentira perfeita. Se Donald Trump não tivesse acusado Israel ontem, o discurso que Donald Trump fez contra Israel, que tenho o prazer de voltar a colocar aqui, porque é exatamente o contexto certo. Porque ontem vimos todos os média a divulgarem relatórios. Vejam uma fuga de informação americana. Nos média americanos faz sentido. São coisas que acontecem. Não é novidade. Mas ao mesmo tempo vemos outra fuga de informação da Mossad israelita, que confirma. E envergonha Donald Trump, vejamos que não é uma fuga inofensiva, pessoal. Pois não é nada mais do que uma reação de impasse. Qual é a consequência quando Trump tem um comportamento desrespeitoso com os israelenses? É o que acontece quando Trump se comporta mal com os israelitas. Diz pequenas palavras que Israel não gosta, como esta. Sim, eles violaram-no, mas Israel também o violou. Israel, assim que fizemos o acordo, saiu e lançou um monte de bombas, como eu nunca tinha visto antes. A maior carga que alguma vez vimos. Não estou contente com Israel. Quando digo que agora tem 12 horas, não saem na primeira hora e lançam tudo o que tem sobre eles. Por isso não estou satisfeito com eles. Também não estou satisfeito com o Irão, mas fico muito descontente se Israel sair esta manhã, porque o único foguete que não... Bem, parece que temos um pequeno atraso no vídeo, mas podem ver o vídeo original de Trump em inglês, que é brutal, que foi a história de ontem em todos os mídia, Trump a falar duro com Israel. E vejam, hoje os mídia estão a virar-se contra Donald Trump. Mesmo Caroline Levy afirmou recentemente que a notícia sobre a fuga de informação era inverídica, mas também disse que era ultra-secreto. Se é falso, por que é ultra-secreto? E o que dizer da fuga de informação da Mossad israelita, que coincide com a outra fuga de informação do Zileno? Diz que a fuga de info foi por um falhado. Que maneira, porque me parece que ele está a falar de Netanyahu ou de alguém próximo dele. Não tenho provas, mas também não tenho dúvidas. E ao mesmo tempo admite que teve acesso aos seus documentos confidenciais, ou seja, começou a contradizer-se. Porque é evidente o que estamos a ver aqui, e cada dia que passa, mais um pedaço de mentira cai por terra. E atenção, porque não estamos a dizer que o Irão é um exemplo de paz. Não se trata de um comando ou outro. Trata-se de não nos mentirem na cara. Trata-se de não nos arrastar a todos para um conflito que está planeado há muito tempo, de acordo com estas fugas de informação, só porque alguém precisa de desviar as atenções para mostrar liderança. E é isso que estamos a ver hoje, meus amigos. Propaganda com as suas consequências. Também.
Se estão cansados de ver esta propaganda e a forma como a vendem nos meios de comunicação social, convido-os a difundir o nosso streaming e a subscrever o nosso canal, porque aqui estamos sempre a desmascarar a propaganda e a falar, como dizemos no México, graças a todos vós que estão ligados neste momento aqui, conectados neste momento aqui, nesta transmissão em direto. Obrigado a... O Sr. Palomino questiona a disparidade no uso de armas nucleares, sugerindo que talvez os que possuem desejem manter domínio sobre os que não possuem. Idealmente, ninguém as deveria ter por não pensar em usá-las. E aqueles que não os têm, nunca os terão não. Mas porque não há inspeções em Israel e no Irão, se os tinham, hoje vão tê-los. Então hoje estamos piores do que ontem. O mundo esta semana não está melhor do que estava na semana passada. E isso, amigos, não se trata de dizer, mas a guerra acabou, agora quer tenham acabado ou não. Aquele que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E se não conhecermos a história desta guerra de 12 dias, repeti-la-emos de novo. O mundo hoje é pior do que há 12 dias atrás, porque há 12 dias atrás eles aceitavam as inspeções da OIA, hoje não. E hoje o que estamos a viver hoje é uma catástrofe. Jono Bom, obrigado pelo seu superchat, diz que pode investigar sobre os organismos sionistas censurados ao povo argentino. Ladaia, por favor, mais luz sobre isso, eu acharia muito interessante fazê-lo, claro que o vamos fazer. Duit says Onyx is the plan to play war by making a few rich. Quates. Diz Adrian Quiroz, Israel tem de certeza um plano registrado. Bem, eu não posso ler isso. Coloco os comentários à medida que surgem, leio-os aqui na hora, são tantos que não consigo ler todos antecipadamente. E os mortos no Irã que, se forem verdadeiros, dizem que sim. Claro que houve baixas de ambos os lados, esta guerra está em pausa, diz desde essa... Espero que acabe, praticamente acho que é muito difícil, é uma paz frágil, vamos ver quanto tempo dura, espero que dure muito tempo. Amigos, obrigado por ligarem, na nossa primeira emissão do dia, e vemo-nos daqui a pouco para a próxima.